Bom, eu vou estar apresentando a última parte do trabalho Dualidade Onda-Partícula e Física Quântica. Essa parte é referente às aplicações da física quântica. E dentre as inúmeras aplicações da física quântica na sociedade atual, eu destaquei o laser e o microscópio eletrônico, porque são as duas que mais se relacionam à área da saúde. Começando pelo laser, então, a sigla laser significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, e é um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características muito especiais, como se propagar como feixe de ondas paralelas e possuir um mesmo comprimento de onda, ou seja, um feixe monocromático. Quanto ao funcionamento, um laser funciona desde que se consiga excitar um número mínimo de elétrons de determinado material para um nível de energia superior. Quando isso ocorre, os elétrons, ao voltar ao estado basal, emitem seus fótons, o que iniciará um efeito em cascata, de modo que o fóton emitido por um elétron estimula o elétron seguinte a emitir outro fóton, de igual comprimento de onda e fase, o que amplifica a emissão de feixes de luz de comprimento de onda definido e coerente, criando um feixe de fótons, que nós observamos como raio laser. Todo esse processo funciona baseado num dos princípios fundamentais da mecânica quântica, que estabelece que a luz propaga em pacotes, que são chamados de quantum. Quanto às aplicações, na área da saúde, estão as aplicações médicas, em cirurgias, que eu vou falar no próximo slide, também como anti-inflamatório e regenerador, analgésico e em tratamentos estéticos, que também inclui a fotodepilação. Essa figura resume as principais aplicações do laser na medicina, e dentre elas eu vou citar a aplicação em cirurgias, na visão, para a questão de miopia, transplante de córnea, além de cirurgias cardíacas e ósseas, onde o laser ele permite cortes extremamente precisos e delicados, o que posteriormente facilita a cicatrização do tecido, além de outras vantagens. Também é usado para tratamentos estéticos, para redução de rugas, manchas da pele e cicatrizes, porque destrói as células cutâneas, ativando a renovação celular. Além disso, também é usado na seção de cálculos renais, porque fragmenta o cálculo e os pequenos fragmentos podem ser eliminados pela urina. Outras aplicações incluem o espectroscópio, scanners de código de barras, microscopia, sistemas militares de defesa, CD e Blu-ray. Então, falando da segunda aplicação, que seria o microscópio eletrônico, tem um potencial de aumento muito superior ao óptico e, diferente do óptico, não utiliza a luz, mas sim feixes de elétrons. A aplicação específica em farmácia seria determinar o tamanho e forma de estrutura cristalinas e amorfas. Isso é importante porque estruturas cristalinas, como o próprio nome diz, são estruturas organizadas e as amorfas desorganizadas. E quando um sal se apresenta na forma amorfa, ele solubiliza mais rapidamente nos fluidos biológicos, de forma que é mais rapidamente absorvido, diferente do cristalino, que solubiliza mais lentamente, então é mais lentamente absorvido. Isso é importante para se determinar o tempo de absorção de fármacos de acordo com a sua apresentação, em estado cristalino ou amorfo. Quanto ao funcionamento, inicialmente o feixe de elétrons é concentrado por meio de campos eletromagnéticos sobre a amostra a ser observada. Os elétrons que não foram desviados ao passar pela amostra são projetados sobre uma tela, o que amplifica e envia esses sinais ao computador, e o computador recebe esses sinais contidos de pulsos elétricos e converte na imagem da amostra ampliada. O contraste ocorre porque as áreas mais densas retêm mais elétrons e aparecem mais escuras na tela do computador. Além disso, deve-se destacar que a amostra ela não é uma amostra viva, tem que ser uma amostra desidratada ou então fixada em resina. Existem 3 tipos de microscópio eletrônico: de transmissão, o de varredura e o de tunelamento. O de transmissão e de varredura são os que mais se aplicam à área da saúde, então vou estar citando esses dois. No de transmissão, um feixe de elétrons é emitido em direção a uma amostra ultrafina, interagindo com a amostra enquanto atravessa. Essa amostra, para se tornar ultrafina, ela deve ser fixada em resina e cortada em ultramicrômetros. E ele é aplicado na pesquisa de câncer e na virologia, assim como para determinação de estruturas celulares, como está mostrando na foto da mitocôndria, e na virologia, a fotorrotavírus, que permite entender a sua estrutura.
Por último, o microscópio eletrônico de varredura, que é capaz de produzir imagens de alta resolução da superfície de uma amostra, com uma aparência tridimensional característica, né, que pode ser observado pelas imagens, com uma riqueza de detalhes muito legal, no caso da aranha e também nos grãos de pólen. E ele utiliza um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra ponto a ponto, por linhas sucessivas, e transmitir o sinal detector a uma tela catódica, cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente, e dessa forma a imagem é obtida. Referências: